Paz e graça, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos chegando, povo de Deus, povo abençoado. Esperar você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. Hoje é a noite profética. Aleluia. Vamos chegando. Vai aí já compartilhando. Amém? Vai chamando aí seus amigos, compartilha. Hoje vamos ter aí algo muito importante, né, para as nossas vidas, a nossa vida espiritual e também a nossa vida emocional, tá bom, meu querido? Hoje está conosco o pastor Samuel Targino, né, que vai estar trazendo uma palavra para os nossos corações, muito agradável, muito também importante. Então, gostaria que você não deixasse de chamar aí, né, e compartilhar com as pessoas aí que você gostaria que, né, ouvisse essa palavra de hoje, tá bom, queridos? Então, para nós aqui iniciarmos, não tomar o tempo do pastor Samuel Targino, eu queria que você rapidamente pegasse aí a sua Bíblia, né? Então você compartilha aí, graça e paz a todos os irmãos, paz e graça, vamos lá. É isso aí, vamos bombar hoje, né? Vamos aí, tá junto, em nome de Jesus aí. Uma galera boa aí. Bom, olha, em 1 Pedro 5, 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Essa é a palavra de Deus, né? E essa palavra poderosa para a minha vida e também para a sua vida. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, essa é a palavra de Deus, né? Para a sua vida. Queridos, vamos lá, vamos chegando, já vai jogando para as suas redes sociais aí, tá bom? Graça e paz a todos, paz e graça. Vamos lá, louvado seja o nome do Senhor, vamos chegando, vamos estar conosco aqui no nome de Jesus, tá bom? Vai ser uma terça-feira, né, muito boa para nós hoje, da palavra do Senhor. Então, eu gostaria que você compartilhasse aí com seus amigos, aí chamasse eles para estar conosco nessa noite. Pastor Samuel Targino vai estar trazendo aqui uma palavra espiritual e também emocional para a minha vida e para a sua vida. Tá bom, querido? Eu quero orar com você e logo nós vamos estar colocando aqui o pastor Samuel Targino com a gente aqui, tá bom? Mas eu gostaria que você, já do início, ficasse com essa palavra de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá, de novo, que chegou mais gente aí. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Olha só a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite, meu querido. Sejam bem-vindos todos nessa noite. Tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida, vai impactar a minha vida, vai esclarecer muitas coisas, vai tirar aí, quebrar preconceitos, portas fechadas de muitas ideias, né, que nós temos aí a respeito dessa ansiedade, né? Então vai ser um tempo de esclarecimento. Nós louvamos a Deus por todos vocês que estão chegando aí, pessoal de Tatuí, pessoal de Angatuba, Itapetininga, São Paulo, Campina do Monte Alegre, olha aí, né? Maravilha, maravilha, o povo de Deus aí, é isso aí, maravilha, queridos, vamos chegando, vamos estar junto aí, vai ser um tempo muito aproveitoso para nós nessa noite, tá bom? Quero orar com você.
neste momento, pedir que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração nessa noite, que nós precisamos dar liberdade para a ação do Espírito Santo, tá bom? Então, queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você, e logo após o pastor Samuel Targino vai estar conosco aí no nome de Jesus, trazendo essa palavra ao nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma terça-feira. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem feito coisas grandes e maravilhosas. Pai, nós só temos que agradecer a Ti. E neste momento também, Pai, aonde o Teu servo, o pastor Samuel Targino, vai estar trabalhando, ó Pai, esta temática, a ansiedade. Ó Deus querido, que possamos entender, ó Pai, nesta noite. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra, precisamos, Senhor, que seja, Senhor, esclarecido, Senhor, alguns pontos, Senhor, nas nossas vidas. Nós queremos abrir o nosso coração. Queremos, ó Pai, que o Teu Filho, Senhor, possa ser usado nessa noite para poder ministrar, Senhor, na vida do Teu povo, as pessoas que estão conosco, os nossos amigos, irmãos, ó Pai, parentes, e todo o povo, ó Pai, espalhado na face da terra, que assistir essa live hoje ou amanhã, ou quem sabe outro dia, mas que eles possam ser, ó Pai, tocados, curados, ó Deus, que a Tua mão poderosa possa tocar sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, por mais essa terça-feira, e tenho certeza que será profética, sim, nas nossas vidas. Eu oro e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Estamos aqui aguardando o pastor Samuel Targino. Opa, tá aí o bonitão. Pastor Samuel Targino. Graça e paz, querido. Meu querido. Paz e graça. Amém, pastor Mauro. Irmãos, paz e graça. Você tá bom, querido? Você tá bom? Amém. Muito firme e forte na presença do nosso Deus. Amém. Muito motivado. Pastor Samuel Targino, eu quero te dar total liberdade aí para que o senhor possa estar trazendo essa temática nessa noite para os nossos corações. Eu quero, desde já, agradecer, né, a colaboração do pastor nessa nossa live dessa noite. Então, seja bem-vindo. Quero te dizer que está conosco alguns irmãos de São Paulo, Tapetininga, Tatuí, Angatuba e também Campina do Monte Alegre, o pessoal da nossa igreja. Está conosco aí o pastor José Altair, Anice e demais irmãos aí das nossas igrejas, tá bom? Querido, é com você, Deus te abençoe, deixa Deus te usar aí no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Vamos lá, então. Meus irmãos, quero aqui reiterar a minha saudação a cada um de vocês, que o Senhor possa abençoá-los de maneira abundante nessa noite. Nós queremos, então, tratar de um tema que nós consideramos relevante, sobretudo, no momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, e um momento em que, digamos assim, os transtornos emocionais, segundo pesquisa, eles aumentaram em torno de 20%, sobretudo a ansiedade, por vários fatores, por vários motivos, ok? Todos bem-vindos, então, para esse trabalho de conscientização no primeiro momento, dando a você algumas direções, algum foco, nas suas ações aí, para que você tenha, digamos, nesse período aí de pandemia, que você tenha uma abertura para absorver conceitos importantes, para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento aí de incertezas, de inquietações. E eu queria falar com você, então, o nosso título é Ansiedade Fora do Limite Natural Humano. Eu vou explicar o porquê do tema. Ansiedade fora do limite natural humano.
o pastor Mauro usou um texto de 1 Pedro 5, 7, quando ele citou, lançando sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro momento, para que a gente não dê um caráter de doença em tudo, né? Acho que uma das questões da psicologia, da psicanálise, que nós precisamos sempre pontuar, é que nem tudo é doença. Não dá para você dar um caráter patológico, um caráter de doença, digamos assim, em todas as incidências naturais, né, da vida humana, todas as ocorrências naturais da vida humana. A ansiedade, ela é, no primeiro momento, é bom, eu quero deixar isso muito claro, né? Fruto de a nossa existência. Nós entendemos a ansiedade como um fator que nós chamamos um fator existencial, para não falar o fator ontológico. Ou seja, a ansiedade é um componente inerente à natureza humana. Ou seja, a ansiedade é normal. É normal. Ela é um componente importante à vida humana. Por que nós ficamos ansiosos? Porque vamos lembrar que nós vivemos hoje uma situação de incerteza, falando sobre o momento presente, o fator contemporâneo, o hoje, o agora. Por que as pessoas estão mais ansiosas? Mas isso já é um caráter patológico, de transtorno, quando já extrapola o limite natural do humano. A ansiedade, por exemplo, né, nós somos ansiosos no sentido ontológico, no sentido de ser, no sentido de existência, porque nós vivemos em torno do medo do amanhã. Então, é natural a questão da ansiedade, sobretudo, por causa dos nossos temores. Então, isso é saudável. O medo do amanhã, as incertezas, né? O medo da ameaça da questão da vida, sobretudo nesse momento. Por exemplo, você está usando máscara, você está usando álcool gel, você está cumprindo o isolamento social. Até aí, está dentro do processo de preservação da vida. Isso é natural. Então, a ansiedade, quando ela está dentro do natural humano, isso é saudável. Isso é fatores, nós vamos ver aqui, de preservação da vida, fatores de um mecanismo que nos faz com que nós venhamos utilizá-lo para a manutenção da vida. Então, a ansiedade, como um componente natural do ser humano, isso faz parte da nossa existência. Isso é salutar, isso é muito positivo, né? Senão, a Bíblia não falaria acerca da ansiedade. Você vai ver Jesus falando, deixa eu dizer aqui que eu vou citar as escrituras, não vou abrir aqui, mas eu vou citando as escrituras no decorrer da minha fala. Então, as escrituras ela será citada no curso da minha fala. Eu vou colocando os textos de acordo com os tópicos que eu pretendo estar desenvolvendo. Então, por que nós ficamos ansiosos, né? Vamos pensar assim, a ansiedade em relação à idade que está chegando, a ansiedade em relação ao envelhecimento. Quantas pessoas estão aí ansiosas por ter chegado à terceira idade, por exemplo? Completei 60 anos aí. Então, começa a pensar na disfuncionalidade do corpo. Já não vou ser mais a mesma pessoa. Já vou entrar num processo digamos, em que a pessoa começa a ter mais enfermidades, mais disfuncionalidade no que se refere ao funcionamento do seu corpo. Então, enfim, começa já a entrar naquela fase de conhecimento de remédios e médicos
Então, todos esses fatores da senescência, da idade que vai chegando, fatores assim, são fatores que nos levam a passar a viver a ansiedade, o que é natural. Então, até aí nós entendemos que não foge do processo natural, o envelhecimento e as questões ligadas à disfuncionalidade quando nós estamos envelhecendo. O medo da morte precoce que nos sonda a todo momento é um fator de ansiedade, né? Isso é natural. Quando a gente estuda a psicologia, sobretudo, trabalha-se com questões do passado, né? Trabalha-se, por exemplo, com a pré-história, embora nós não cremos na pré-história, nós cremos numa história a partir de Adão, mas existe, quando se trabalha com a questão da ansiedade, eles vão trabalhar com os primatas, com aqueles homens que tinham medo daqueles animais que poderiam devorar, e pela ansiedade, pelo medo de perder a sua vida, então era preciso se precaver. E se precaver era, por exemplo, criar armas e a descoberta do fogo. Então, quando a gente estuda esses fatores ligados às doenças emocionais, a ansiedade, por exemplo, isso é buscado na ciência da antropologia. Busca-se lá atrás. Por que o homem é ansioso? Por que o homem desenvolveu armas? Por que o homem descobriu como utilizar o fogo? Então, são fatores que são ligados à preocupação humana da sua sobrevivência, da sua preservação da vida, pensando no futuro, que são fatores ligados à ansiedade. Mas vamos lá. A ansiedade natural, que eu acabei de falar, ela é um mecanismo de preservação, assim como o medo. Tudo bem? Quem tem medo não se expõe ao perigo. Então, às vezes, nós falamos assim, olha, nossa, aquela pessoa... Ok, há pessoas que têm aquele medo exagerado, exacerbado, fora do limite, fora do normal, tem medo de tudo. Aí já começa a cair no campo das fobias, né? Mas assim, mas o medo, a ansiedade, o medo, que estão caminhando juntos, ela faz parte desse processo natural. Quem tem medo não se expõe ao perigo. Tudo bem? Quem tem medo é cauteloso. Então, quem tem medo não se arrisca. Por isso que os homens mais jovens morrem mais cedo. E, sobretudo, digamos, de acidentes automobilísticos, né? São estatísticas. Carros e motos, né? Por exemplo, quando se contrata um seguro, eu falei isso aí nos outros encontros, nas outras lives, quando contrata um seguro para o seu carro, ou para a sua moto, por exemplo, pergunta a idade, tem que saber quem é que está fazendo o seguro. Por exemplo, um rapaz aí, que tem em torno dos seus 25 anos de idade, e comparado comigo, que é um cara de 50 anos, um cara de 50 com um cara de 25 anos, o seguro para mim vai ser mais barato do que um moço de 25 anos, por causa do seu ímpeto, por causa da sua falta de medo, né, por ser destemido. Então, por isso que o seguro para alguém que é mais novo é mais caro, porque um jovem, ele se arrisca mais. Os homens, normalmente, eles morrem 5 anos mais cedo que as mulheres. Mulheres vivem em torno de 5 anos a mais do que os homens. E os homens mais novos, né, na verdade, se expõem ao perigo mais do que os homens mais velhos. Então, o medo e a ansiedade como fator de preservação da vida, isso é algo que faz parte da nossa existência. Esse é um mecanismo de preservação da vida. Então, até aí, não é nada de anormalidade. Por exemplo, a ansiedade nos leva a ter atitudes de busca por segurança, né? Atitudes de precaução, que é natural de qualquer humano, de procurar prever situações ruins e se preparar para elas.
né? Gente, quando você olha nas Escrituras, Jesus falando no capítulo 6 de Mateus, quando ele vai falar assim, olhai para os lírios, para os pássaros dos céus, que não granjeiam, que não guardem celeiros, olhai para os lírios do campo, que não se preocupa com vestimenta, né? Porque o Pai Celestial as veste muito bem, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios, né? E os pássaros não se preocupam em ajuntar alimento, porque Deus, no curso natural, Deus sustenta os pássaros. E muito mais é o homem. Aí o texto vai dizer que nós não temos que estar preocupados com comida, bebida e vestuário. Não é isso que vai falar, resumindo o texto? Não se preocupais com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, ou com o que é a vez de vestir. Então, a ansiedade nesse processo é uma ansiedade que está ainda no curso do natural. Porque nós precisamos viver e acreditar que há um Deus que sustenta todas as coisas. Ele nos dá força, e nos dá saúde, e nos dá condição de trabalho, e no curso natural, nesse curso natural, Deus nos sustenta. Essa é a grande verdade de Mateus capítulo 6. Então, o que eu coloco para vocês é que a ansiedade, nesse sentido, é algo inerente, faz parte da vida humana. Por que ficamos ansiosos? Porque temos a necessidade de prever e controlar os fatos da vida. Grave essas duas palavrinhas, esses dois verbos. Por que ficamos ansiosos? Porque temos necessidade de duas coisas fundamentais para a vida: prever e controlar. Nós precisamos prever as coisas. Por isso que você, por exemplo, levanta cedo e trabalha, e você se preocupa com as coisas que você tem a pagar amanhã. Você se preocupa com pequenas coisas que têm a ver com o teu bem-estar, porque você tem necessidade de previsão e de controle. Isso é um elemento que faz parte da vida humana, ok? Agora, quando a ansiedade ela ultrapassa as raias aí, digamos, da normalidade, quando ela começa a burlar aquilo que nós consideramos como um fator natural, aí sim, ela começa a virar um transtorno. Ela começa a transtornar a sua vida. Por isso que a palavra transtorno é alguma coisa que vai incomodar, que vai sair do curso natural, que já vai cair, que já vai adentrar no campo da patologia, no campo da doença. Então, nós precisamos de duas coisas: prever e controlar. A ansiedade, por exemplo, que nós vamos ver, a ansiedade generalizada, por que ela acontece? Porque a pessoa, ela se encontra no estado que ela não tem o controle das suas emoções, ela não tem um controle de um determinado evento, não tem o controle de um determinado evento na sua vida, acontecimento. Então, falta, então, essa vontade, ou essa condição, melhor dizendo, de estar sobre o volante da vida. Então, quando a pessoa se sente, ela perdeu o controle, o volante da vida, aí sim, aí ela começa a ficar muito inquieta, aí começa a mexer com seus, digamos, com a sua química cerebral, com seus neurotransmissores, com seus neurônios, isso começa a vir para o corpo. Nós vamos tentar ver isso de maneira um pouco mais clara. Então, nós precisamos de duas coisas, vamos gravar aí, de controlar e prever. Então, se você perde o controle de algum fato da sua vida, você se sente fora do controle, e você não consegue ter uma previsibilidade, não consegue vislumbrar, não consegue enxergar alguma coisa que está à frente, pronto. Aí isso mexe com o seu emocional, mexe com o seu corpo, a ansiedade generalizada, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada e a sua família, né? Porque o transtorno de ansiedade, ele tem aí, digamos, é uma família. O pânico faz parte, o transtorno de pânico, você já ouviu falar, o síndrome de pânico, as fobias sociais fazem partes, né? Então, todas essas questões estão ligadas num tronco só, que é chamado, que nós chamamos, que é colocado como
transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, então, ele vai se ramificar com pânico, ele vai se ramificar com uma fobia social, medo de falar, ele vai se ramificar como toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que você já ouviu falar, né? Vamos tentar ver se a gente consegue tratar de alguns transtornos, se é possível, ainda nessa fala. Vamos seguir? Mas grave essas duas palavras. Por que ficamos ansiosos? Quais são as necessidades primárias? O que leva um ser humano, como um fator um fator fundamental, é a questão da necessidade de controle e a necessidade de prever. Né? Falta de prever, isso faz com que nós ficamos ansiosos. O que vai acontecer, né? Então, as supostas eventualidades, coisas que podem acontecer amanhã. Você vai sair, por exemplo, meu Deus, eu fiquei perto de um senhor de idade, ele estava sem máscara, e de repente ele respirou perto de mim. Será que eu contraí o Covid-19? Então, você precisa ter a certeza disso, né? Você precisa ter a necessidade do controle, você precisa ter a necessidade da previsibilidade. Será que eu vou ficar doente? Aí isso vai te mexer, quem sabe, a fazer o teste para você se certificar se você não foi contaminado. Então, necessidade de controle e de previsibilidade. Grave essas duas palavras. Ok? Muito bem. Ansiedade, ela é natural. Quando ela está no campo do natural, ela é um motor de arranque, né? Ansiedade, por exemplo, se você é uma pessoa que não se preocupa nenhum, até, deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui a pouco eu vou falar para você, existe um tabu aí, existe um paradigma que precisa ser quebrado entre nós. Por exemplo, o crente não fica com depressão, o crente não passa por um transtorno de pânico, ele não está sujeito a um pânico, ele não está sujeito a uma fobia social, a um toque, ele não está sujeito a nada, porque ele tem Deus na vida, porque ele tem o Espírito Santo, ele não está sujeito a isso, até porque, aí alguns defendem, porque a depressão é do diabo, então o crente não pode ser tocado. Aquilo que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Geralmente usa textos fora de contextos, textos fora de realidade. Queridos, quando você tem um problema cardíaco, você tem digamos, um desarranjo intestinal, você tem uma gastrite nervosa, quando você tem a tua diabetes está alterada, você não vai no médico? Vai no médico. Quando existe uma coisa que digamos, orgânica, que é no físico, que é fisiológica, está no corpo, aí você vai no médico. Aí quando a coisa é na mente, a coisa digamos assim, é no nosso psiquismo, nós achamos que não. Só que a mente também adoece. Queridos, grave o que eu vou dizer, escreva isso se você estiver anotando. A mente pode adoecer o corpo pode adoecer a mente. Existe uma relação entre corpo e mente, entre mente e corpo, há uma inter-relação. Então, a mente pode adoecer o corpo. Quer exemplo? Se de repente você fica desempregado por um determinado tempo, muito tempo desempregado. E você cai em umas dívidas, você não consegue sair dela, você adoece. Isso, a sua mente adoecida traz doença para o seu corpo. Já ouviu falar nas doenças psicossomáticas? Já ouviu falar digamos, nas conversões, aquilo que se converte numa determinada doença no seu corpo? Na somatização, são questões, simplesmente isso, o que você precisa entender. A mente influencia o corpo, adoece o corpo adoece a mente. Como que o corpo adoece a mente? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que sofre um acidente de carro e muito grave, e ela perde alguém, ou mesmo ela torna-se um paraplégico,
um tetraplégico, ela perde a qualidade de vida, ela perde a funcionalidade, então essa pessoa começa a adoecer nas suas emoções. Por causa de um fator físico, a pessoa adoece nas suas emoções. Corpo influencia a mente, mente influencia corpo. Ambos, um adoece o outro. Ok? O pensamento grego antigo, né? Digamos, mente sã, corpo são, isso é muito verdadeiro. Isso vai cair muito digamos, se você for ler alguma coisa ligada aí aos asiáticos, aqueles que trabalham com meditações, por exemplo, trabalham com a mesma premissa, com essa mesma afirmação. Uma mente sã torna-se o corpo são, ou vice-versa. Um corpo são pode trazer uma mente sã. Há uma interação entre mente e corpo. Ok? Vamos lá. Vamos seguir de maneira mais... não dá para ser ainda tão prático, porque a gente tem que tratar de alguns conceitos. Bom, grave aí. Ansiedade é boa quando está no ciclo, no processo natural. Né? É um motor de arranque para a vida. Quem tem ansiedade se preocupa, trabalha, o cara está pagando aluguel, não, mas eu quero juntar meu dinheiro, meu fundo de garantia, vou pegar minhas férias, vou juntar minhas férias, vou vender um carro e vou comprar minha casa. Gente, isso aí é bom. Isso é um fator, é um motor de arranque, isso é um fator da ansiedade dentro do processo natural de preservação, de manutenção da vida. Então, até aí, beleza, ansiedade digamos, natural ao humano. Quando se foge desses conceitos, então se pode classificar como o transtorno de ansiedade, que não dá para ser tão técnico aqui, mas é a ativação do sistema nervoso simpático, tá bom? Não dá para a gente tratar dessas questões mais complexas, né? Mais teóricas, mas entenda que mexe com uma área do teu cérebro, que é a chamada aí, o sistema nervoso simpático, né? Nosso cérebro é dividido por lobos, né? Por áreas. E o que é ativado, o que é, digamos, movido quando você está ansioso, o que é alterado é o sistema nervoso simpático e outras áreas também são ativadas. Gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade generalizada. Vamos lá. O nome já diz, ansiedade generalizada. É uma ansiedade que ela ultrapassa limites. Vamos lá? Por exemplo, o que caracteriza a ansiedade? Vamos lá. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Assim como se fala, aquela pessoa, ela está depressiva, porque ele está muito triste, ele não tem vontade de comer, ele não, de repente, perdeu a vontade de fazer algumas coisas que gostava de fazer. Gente, nem toda tristeza é depressão. Nem toda tristeza é depressão. A tristeza, como a ansiedade, faz parte da vida. Agora, quando você não elabora a tua tristeza, digamos, passa aí 3 meses, você não elaborou um momento que você viveu aí, de luto, já faz 6 meses que você perdeu alguém da sua família, 6 meses ou mais, 1 ano, e você não tem vontade de trabalhar, e você não tem vontade de levantar para você ir à luta, você não perdeu o cuidado até estético, ou o cuidado até de asseio, enfim, começou a desleixar, a tua vida começa a perder a razão, você tem mais vontade de ficar dormindo do que, digamos, acordado, digamos, tendo procedimentos naturais que você tinha antes, aí sim começa a cair começa já a diagnosticar, depois aí de 15 dias, com vários fatores somados, aí o psiquiatra vai dizer que você está no quadro de depressão ou no quadro de ansiedade, dependendo o que você apresentar ao psiquiatra ou ao neurologista, ou mesmo a um profissional da área da saúde mental, como psicólogo, né, e outros aí. Tudo bem? Vamos lá. Então, nem tudo é depressão, nem tudo é ansiedade. Ansiedade patológica. A ansiedade é inerente ao humano, nós já vimos. A tristeza é inerente ao ser humano. Você tem perdas, você perde alguém, você perde o seu emprego, e você perde coisas da sua vida, coisas que são funcionais,
que são necessárias à vida, você perde, você fica triste por um tempo. Só que você se recupera. Agora, quando não se recupera e começa a caracterizar, eu vou estar aqui citando aqui alguns fatos que podem caracterizar, aí você fala assim, poxa, de fato, então, eu preciso de ajuda profissional. O que é uma ansiedade generalizada? Vamos lá. Primeiramente, nos seus pensamentos, o que acontece nos seus pensamentos aqui? Nessa cachola, você tem uma massa encefálica, acinzentada, que tem mais ou menos 1,4 kg, 1,5 kg aí, 1,5 kg, né? Vamos dizer assim, dependendo daí do porte aí do instrumento que você tem aí, mas em torno a média é 1,4 gramas, mais ou menos aí. 1,500 gramas, em torno disso. É a nossa massa encefálica. E aí acontece muita coisa. Quando você está com seus pensamentos acelerados, por exemplo, assim, muito ansioso, como que você pode diagnosticar um pré-diagnóstico, para que você possa se perceber, ou alguém da família possa perceber isso? Quais são os elementos que você pode caracterizar para pensar que talvez você esteja vivendo um quadro de ansiedade? Vamos lá. Os pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos, né? Atinge a cognição, a sua memória, a sua forma de raciocinar. Então, atinge a cognição, atinge a sua memória. Você não provoca, né? Você não provoca aqueles pensamentos, você não tem controle. Aqueles pensamentos vão invadindo a sua mente, você não consegue ficar livre deles. Eles invadem. A qualquer hora do dia, você não consegue pensar em outra coisa, a não ser naquela questão, e pensar só na questão da sua saúde. Eu acho que eu estou com Covid, e não sai daquilo. Aquilo é de manhã, à tarde, à noite, na hora do café, na hora da janta, na hora de dormir, você não consegue desligar, só pensando naquele foco, naquela questão. Isso é pensamentos intrusivos, você não tem o controle. Outra coisa, esses pensamentos intrusivos, eles são negativos, né? Você não consegue ter uma avaliação positiva. Então, um dos fatores da ansiedade generalizada é os pensamentos intrusivos que invadem a sua mente, você não tem controle, eles são negativos, você não consegue pensar em outra coisa boa, não consegue pensar em coisa boa nenhuma, é só uma avaliação negativa de tudo. E outra coisa é repetitivo. Você não consegue pensar em outra coisa, mas focado no momento mas você fica focado naquele momento que você considera ameaçador, né? E aquilo volta várias vezes. Grava essas 3 palavrinhas aí, é importante, tá? O que caracteriza a ansiedade generalizada? Pensamentos intrusivos. Você não tem controle deles. São negativos e são repetitivos. Intrusivos, negativos, repetitivos. Tá bom? Isso é importante. E o foco da ansiedade, obviamente, ele não vislumbra um futuro, né? Então, vamos lá. O futuro para uma pessoa ansiosa, ele é incerto e é ameaçador. Ele é incerto e ele é ameaçador. O pensamento é incerto. Você se sente inseguro. Você não tem certeza das coisas. E é isso que te faz, digamos, o que já te coloca no quadro de alguém que está vivendo um processo de uma ansiedade, patológica. Um transtorno. Incerto e é ameaçador. Aquela coisa assim... olha só, aquela pessoa que só pensa assim, mas e se tal coisa me acontecer? Gente, não aconteceu. Não aconteceu. Mas, meu Deus, e se me acontecer eu ficar doente? E se o meu marido, ele está trabalhando, não tem jeito, ele está misturando juntos com outras pessoas aí, mas será que os colegas não estão doentes? Será que ele não pegou do colega? Será que ele não vai passar para mim? Vai passar para os filhos? Então, aquela coisa de e se?
E se tal coisa acontecer? Aquele medo, aquela... Não aconteceu, mas existe digamos assim, uma falta de previsibilidade. Nossa, eu não tenho um controle disso. E se acontecer? Então, a pessoa não tem a certeza, não tem um controle, não tem a forma de prever aquilo. Isso torna a pessoa, então, ansiosa. Essa ansiedade já está no campo do patológico, da doença, do transtorno mental. Grave aí, escreva se você estiver escrevendo. Por que ficamos ansiosos? 3 fatores. Quais são os fatores que nos levam à ansiedade? Psicológicos, biológicos e sociais. Repetindo, psicológicos, biológicos e sociais. São esses fatores que, digamos, que desencadeia um processo de ansiedade generalizada e outros transtornos também, como o pânico, o transtorno de pânico. Vamos lá. Fatores psicológicos. Vamos dar um exemplo? Fica mais fácil. Quais são os fatores psicológicos que podem me levar a entrar no quadro de ansiedade generalizada? Vamos lá. Você foi demitido, está desempregado, está com medo ou mesmo com medo de contrair a Covid-19. Você ficou, digamos assim, tem medo, né? Ou mesmo você foi demitido, está desempregado, está com medo de contrair uma doença. Por exemplo, um caso em questão aqui, o momento falando só sobre a Covid, pode falar de outras. Mas o fator psicológico começa a se acelerar. Ai, meu Deus, fui demitido e agora? Voltou desempregado, como eu vou pagar minhas contas? Então, esse é o primeiro fator. Biológicos. Como fator biológico? Por exemplo, se dá por alguma causa orgânica, uma questão, vamos falar, uma questão endócrina. Vamos dar um exemplo nas mulheres, não era, sobretudo nas mulheres, não que os homens não sejam afetados por questões hormonais, mas vamos usar as mulheres que sofrem mais, com a TPM, né? Com a alteração da tireoide, né? Por exemplo, um fator biológico. É um fator, digamos, endócrino, né? Um fator que está ligado aos seus hormônios, aos seus neurônios. Então, esses fatores aí podem te levar digamos, a ser acometido de um processo de ansiedade. Então, isso pode te mover, mexer com sua estrutura emocional, né, biológica e emocional, e te levar, sim, a desencadear um processo de ansiedade. Então, nós vimos que ela tem causa psicológica, ela tem causa biológica, qualquer coisa que pode acontecer no seu corpo, uma doença no seu corpo, uma alteração, uma perda hormonal. Não é uma alteração hormonal, nós a todo momento estamos vivendo troca de hormônios, recebemos serotonina, momento de muita tensão, adrenalina, ou noradrenalina, momento de fuga, momento que nós estamos aí, aquele momento de embates, de lutas, nós estamos muito armados, aquela adrenalina, aquela tensão, aquela noradrenalina, ou no momento, digamos assim, que a gente está um pouco, domina menos aí, aquele cortisol que vem. Então, todas essas trocas de hormônios, você está hora com serotonina, hora com dopamina, depois cai, você está vivendo um momento que você está destilando aí, secretando aí mais cortisol do que outra coisa. Aspectos biológicos. Sociais. Por exemplo, um estressor social. Uma pessoa que está vivendo em crise no casamento. Uma questão, uma demanda de família, uma situação, um impasse na família que está vivendo, uma situação difícil na família, uma situação que envolve pessoas, que envolve a inter-relação, né? O interpessoal, a relação entre pessoas, isso adoece. As pessoas nos adoecem, né? Daí a doença de burnout, por exemplo, né, que é uma doença ligada às questões de trabalho, às questões de relações entre pessoas,
muito, sobretudo, ligada ao trabalho. Então, o social adoece. O lidar com outras pessoas adoece, não é? E há uma pesquisa aqui que as mulheres casadas, entre mulheres casadas e mulheres solteiras, as solteiras têm menos depressão do que a casada, porque muitas vezes quem é o gatilho, é o estressor, é o causador, numa linguagem mais simples, é o marido. O marido, ele é o gatilho que leva a mulher, muitas vezes, a um quadro de ansiedade ou a um quadro de depressão. Homens solteiros, por exemplo, têm mais probabilidade de depressão, porque um homem solteiro não se cuida. Aí fala, mas eu sou um homem solteiro crente, tá bem, mas um homem solteiro crente nem sempre tem o cuidado da mãe, nem sempre come bem, alimentação, ou não dorme direito, aí passa a noite em oração, vigília, né? Eu estou crendo que isso acontece ainda nos dias de hoje. Então, o homem solteiro, segundo pesquisa, segundo estatísticas, ele é mais propenso à depressão do que um homem casado. Um homem casado tem cuidados, tem horários certos, tem alimentação correta e cuidados da própria esposa e da família. Interessante, né? Já a mulher casada, ela é mais suscetível à depressão do que a solteira. Estranho isso, né? Mas isso faz parte. Então, esses fatores, grave aí, fatores que nos levam aí a adoecer, psicológicos, biológicos e sociais, não só para o transtorno de ansiedade, para outros transtornos também, como a depressão, tudo bem? Vamos lá. Vamos ser prático agora, vou te dar ser um pouco mais prático. O que caracteriza o transtorno de ansiedade generalizado? O que caracteriza, digamos assim, os fatores psicológicos, né, emocionais, e nos fatores fisiológicos. Quais são as implicações na mente e as implicações no corpo? Vamos lá? Vamos lá. Aqui vou citar geral aqui, tá? No corpo. O aumento da frequência cardíaca. Grave isso aí. Aumento da frequência cardíaca. Falta de ar. Sudorese, suor nas mãos, nos pés, nas extremidades, né? Aquele formigamento, tremor, agitação, tensão muscular. Quer que eu repita? Aumento de frequência cardíaca, falta de ar, sudorese, tremor, agitação, tensão muscular. O que mais? Vamos lá. Formigamento, né? Ou dormência. Formigamento nas mãos, né? Ou dormência nas mãos. Aí já no emocional. O medo de perder o controle. Queridos, grave isso aqui. O medo de perder o controle. Por exemplo, deixa eu citar aqui. Inclusive na crise, numa crise de pânico. Vamos falar, crise não. O ataque de pânico. E o ataque pode acontecer uma única vez. O ataque de pânico. A pessoa tem, digamos, uma situação de pânico no seu corpo, ela começa a perder o controle das suas emoções, isso começa a vir para o seu corpo, ela começa a perder a respiração, ela começa a ficar agitada, ela começa a até ter alucinação, e aquilo começa a mexer, né, com o seu corpo, ela começa a ter aqui a falta de controle do seu organismo, enfim, tem várias implicações do pânico. Mas, assim, só que passou 10 minutos, o pânico, de repente, em 10 minutos, ele passa, aquela crise passa em 10 minutos. Só que no lugar em que ele teve aquele pânico, suponhamos, ele teve o pânico dentro de um coletivo, dentro de um metrô, de um ônibus, não sei. Aí quando ele lembra, quando ele vê o ônibus ou ele vê o metrô, aquilo vem na mente dele. E aí o que acontece? Ele começa, então, a sofrer, a ter o medo de ter, de novo, um ataque de pânico. Aí o medo de ter o ataque de pânico, esse medo de ter, isso faz com que mexa com todo essa questão que eu acabei de citar, essa questão neural, essa questão das suas emoções, essa questão bioquímica, começa a mexer, aí ele começa a ter de novo aquela crise só em pensar, só em lembrar que naquele lugar ele passou por uma crise de pânico, ele volta a ter. Então, até então era um ataque. Aí passou a ser, na verdade, acaba sendo, vamos dizer, uma síndrome
acaba sendo mesmo caracterizado aí como um transtorno de pânico. Porque pelo segundo episódio, pelo terceiro episódio, o medo de ter a crise de ansiedade, o medo de ter o pânico, vai fazendo repetir novos quadros, novos acontecimentos. O medo passa a ser o gatilho, passa a ser um componente que leva a pessoa a repetir aquele quadro. Tudo bem? Isso pode ser no transtorno de ansiedade, como no transtorno de pânico. Sobretudo no pânico, porque o pânico ele vem muito forte e mexe muito, né, com o corpo, assim como a ansiedade que nós já vimos aqui. Mas o pânico ele tem uma característica muito mais forte até que a questão da ansiedade. Vamos seguir? Eles fazem parte da mesma família, é bom dizer. Então, medo de perder o controle, o medo de se ferir, né, naquele episódio. Um outro fator aí, por exemplo, o medo de reprovação dos outros. Na crise de ansiedade também existe esse componente. O que leva muitas vezes a pessoa a entrar numa crise de ansiedade, muitas vezes, é o medo da reprovação da avaliação e da reprovação dos outros. Por exemplo, uma fobia social. Uma pessoa que tem fobia social, que tem medo de falar em público e que, não, por exemplo, não tem medo de apresentar um trabalho da faculdade, um seminário da faculdade, tem medo de fazer uma apresentação pública e começa a suar, começa a ter tremedeira, começa a ter vertigem. Então, assim, o medo é natural. O friozinho na barriga, o medo de se apresentar um trabalho, se apresentar na frente dos outros, isso é natural. Agora, quando isso começa a se repetir, isso começa a vir para o corpo, toda vez que vai apresentar um trabalho, vai falar em público, vai ter uma reunião de liderança na sua igreja ou na sua empresa, aquilo começa a vir no seu corpo, gente, aí você precisa se cuidar, porque aí já é uma fobia, um transtorno aí de ansiedade ligado a transtorno fóbico social. Precisa ser, então, ser tratado. Tudo bem? Gente, por isso que a Bíblia fala amplamente, né? Não andeis ansiosos com o que haveis de beber, comer e vestir, lá em Mateus 6:31. A ansiedade ela é natural, mas quando ela ultrapassa as raias da normalidade, as raias da funcionalidade, então ela já está caindo no campo do transtorno. Não andeis ansiosos, o texto que o pastor Mauro leu no começo, lançando sobre Cristo, sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é natural. Paulo vai falar assim, lá em Filipenses 4:7, não estejais ansiosos acerca de alguma coisa, mas antes, que seja conhecida diante de Deus, por meio das orações, das súplicas e com ações de graças. Digamos assim, e é bom dizer que hoje a ciência atesta que a oração é um remédio, que a oração faz muito bem para a alma humana. Né? Tanto que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define o homem assim: o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. O homem é um ser biopsicossocial e espiritual, porque entende que a espiritualidade traz cura. Você vê aí o Drauzio Varela de vez em quando falar isso. O poder da oração, o que a oração é capaz de fazer. Eles não querem abrir, mas tem que se curvar diante das escrituras. A oração ela cura mesmo, ela trata a alma. Aí o Salmo 32, o Salmo 40 vai falar isso. Que a oração traz cura, né? Quando eu me calei, os meus ossos secaram dentro de mim, o Salmo 32. Então, quando abriu, confessou diante de Deus, isso traz cura, não é? Vamos lá, vamos aqui tratar de uma coisa que eu considero bastante importante. Critérios de diagnóstico. O que são critérios de diagnóstico? É aquilo que o médico vai ver. Você vai no médico e fala assim, doutor, eu acho que eu estou com ansiedade, estou com crise de ansiedade, estou vivendo uma fase de transtorno de ansiedade. Aí o médico vai saber, ele vai perguntar para você,
Você tem dificuldade de relaxar? Você consegue relaxar? Você deita no sofá ou na sua cama, você consegue dormir? Você tem cansaço fácil? Qualquer coisa você fica cansado? Dificuldade de concentração? Tensão muscular? Questões ligadas ao sono, problema de sono, não é? É a questão do ou você dorme menos ou dorme muito, né? A chamada insônia ou hipersônia, ou, na verdade, não dorme muito ou não dorme nada. Aumento de peso, né? Perda de peso, por exemplo, ou aumento. Às vezes o ansioso começa a comer muito, mais do que deve, começa a comer de maneira compulsiva, né? Tudo bem? Eu quero te lembrar o seguinte: transtornos de pânico fóbicos e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, faz parte da mesma família de ansiedade. Faz parte dos transtornos de ansiedade. Já a depressão e outros, como a depressão, o transtorno bipolar, já pertencem a uma outra família, que é chamado os transtornos de humores. Transtorno de humores já, embora muitas vezes pode estar ligado uma coisa a outra, ou pode ter os dois ao mesmo tempo, mas se classifica assim. A depressão, digamos, o transtorno de ansiedade, ele está muitas vezes aí, ele pode se manifestar por meio do pânico, ou por transtornos fóbicos, fobia, o medo de barata, mas o medo de barata é aquela coisa a minha avó tinha, a minha mãe tinha, a minha filha tinha, aquela coisa cultural que passa de uma coisa de uma pessoa para outra, até entendo, mas quando a coisa, você deixa de entrar na sua casa, porque você sabe que tem uma barata lá, daqui não entro, não vou entrar na minha casa, vou dormir na casa da minha mãe. Gente, aí começa a cair já nas raias, aí no campo do transtorno. Fobia por barata, fobia por, jamais vou andar de elevador, porque, só pensar já começa a suar, só pensar começa a vir para o corpo, escada rolante, ou avião, de repente pegou uma turbulência no voo, nunca mais eu vou viajar, eu vou para a Bahia, de 3 dias de ônibus, mas não vou de avião. Então, assim, quando a coisa começa a mexer com a sua funcionalidade, você tem que ficar atento, que isso já pode cair nas raias aí, no campo dos transtornos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Até vou, uma coisa interessante. Gente, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, o crente pode ter. O crente está no mundo. No mundo tereis aflições. Jesus falou isso, não é? No mundo tereis aflições. Um texto interessante, que é o texto lá de Eclesiastes 9, versículo 2. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. O que acontece com aquele que sacrifica, acontece com aquele que não sacrifica, acontece com aquele que sacrifica. Então, o justo está sujeito, porque nós estamos no mundo, a partir do pecado de Adão, da queda de Adão, a natureza, o corpo humano, e enfim, todo o processo de existência foi alterado por causa do pecado que entrou no mundo. Ainda não aconteceu a consumação de todas as coisas, né? Quem conhece um pouquinho de escatologia sabe o que eu estou falando. Ainda a natureza aguarda ser redimida. O texto de Romanos capítulo 1, inclusive o pastor Altair falou esses dias aí sobre escatologia, né? Então, queridos, nós aguardamos a consumação de todas as coisas que está no mundo. Então, tira isso da sua cabeça. Se alguém te ensinou aí, não, crente não tem depressão do diabo. Irmão, você tem dor de cabeça. Você tem enxaqueca. Você tem problemas estomacais. Você tem a alteração na sua diabetes aí, as taxas que você alteradas. Coisa que o ímpio tem, você também tem. Então, se a mente do ímpio adoece, a sua também. Compreende? Você está no mundo, sujeito a todo tipo de, digamos, de situações que possa te alterar, que possa te adoecer. Você está no mundo. Você vai ver, Paulo tinha um espinho na carne. Homens de Deus, Paulo vai citar de homens que ele deixou, que não foram curados por ele. Né? A caso de alguns homens aí que ele vai citar, que ele deixou e Deus não curou. Nós estamos sujeitos, estamos no mundo e sujeitos a todo tipo de coisa. Temos que parar de demonizar as doenças, não, porque é demônio, porque é o diabo.
Queridos, não, você está no mundo, o seu corpo será um dia transformado, nós teremos corpos semelhantes ao corpos de anjos, você ainda vai passar pela santificação definitiva, onde o seu corpo será transformado. Enquanto você aqui viver, você vai sofrer, e eu também, doenças, a mente, as inquietações da vida nos adoece, mente e corpo adoece, tá bom? Então grave isso aí. Pastor Mauro, tá me ouvindo? Eu vou gastar mais 10 minutinhos, eu já te entrego, tá bom? Ou antes disso. Tá bom, querido? 10 minutinhos, eu já te passo aí. Queridos, como é que você entende, por exemplo, a questão da espiritualidade, né? Não dá para espiritualizar tudo, né? As suas emoções, elas adoecem também. Cuidado com essas inverdades, a ansiedade, a depressão, bipolaridade, transtorno de pânico, não é coisa de crente. Aquilo que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Não, textos isolados é perigoso. Os textos têm que ser interpretados à luz do seu contexto. Né? Como é que você entende Elias na caverna? Como é que você entende Elias quando pediu a morte? Não estava depressivo? Como você entende Jonas pedindo para morrer? Como que você entende Davi no Salmo 40? Esperei confiantemente no Senhor, né? E ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro e me tirou de um charco de lodo e de lama. E ele estava mal. Como é que você entende aqueles textos quando Davi fala assim: pudera eu ter asas como de pomba, eu voaria, estaria em descanso. É aquilo que você fala, só que em uma outra linguagem. Você fala assim, se eu pudesse, eu metia o pé aí no pau da barraca. Se eu pudesse aí, eu meteria a cara no mundo e ia embora, deixaria tudo isso aqui. Davi disse, se eu pudera ter asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Olha, meus irmãos, os homens de Deus sofreram depressão. Não era classificado assim, não existia essa classificação ainda. Mas os homens sofreram com essas doenças. Ok? Vamos fechar então aqui, não quero mais tomar tempo, só quero fechar o texto de Mateus, capítulo 6 aí, só para te situar nesse contexto de doenças psicossomáticas. Ô, pastor Mauro, que maravilha te ver, né? Eu vou fechar aqui, e você... Que maravilha essa cuia, Deus te abençoe com essa cuia. Maravilha. Pastor Mauro, você quer me inquirir com alguma questão, pastor? Você quer me perguntar alguma coisa? Pastor Samuel, é o seguinte, no início da sua fala, né, sobre ansiedade. Então, a minha pergunta é, um cristão, ele pode ter crise de ansiedade, depressão e pânico? Um cristão. O senhor como pastor e também alguém da saúde, que trabalha essa saúde mental. Então, um cristão, né, que nem o senhor falou, existe um tabu, né, quando é muito se comentado que o cristão ele não pode passar por ter essas crises, porque ele aceitou Jesus, nova criatura e aquilo, né, ele é brindado agora de todo mal, né, de todo mal. Então, a minha pergunta é, um cristão, ele pode ficar e ter crise de ansiedade, depressão e pânico? Um cristão. Pode. Salvo. Aquele que é salvo, está salvo, já está lá no céu. Sim, que está salvo, que tem o Espírito Santo que habita nele, o Espírito Santo faz morada nele, ele pode sim, porque tem a ver com o seu corpo. Tem a ver com o seu corpo. Assim como adoece o coração, a pessoa torna-se um cardiopata, quando ele tem um processo aí de descontrole de taxas hormonais, ou a diabetes, o crente adoece essas coisas, o crente toma aí os Prozac da vida, os cardenais da vida aí, ele faz uso desses remédios, então o crente, assim como o seu corpo adoece, as suas emoções também adoecem. Pelos fatores, pelos estressores, os gatilhos que na verdade, que o circunda. O crente adoece, sim. E nada tem a ver com ação demoníaca. Beleza. E outra coisa, o senhor também falou de transtorno de pânico.
né? Então, é possível haver uma ação demoníaca entre transtorno de pânico ou na esquizofrenia, pois ouvi dizer que pessoas com esse transtorno, ela ouve, o seu comportamento muda, ela fica violenta e ela também ouve vozes. Isso. Como que é Isso, isso? pastor. Então, por exemplo, muito bem colocado. Muito boa pergunta, pastor. Por exemplo, a esquizofrenia, por exemplo, dá um exemplo aí, a pessoa, eu trato de pessoas aqui, eu tenho uma criança que ouve vozes, eu tenho tratado de uma criança que ele ouve vozes, ele falou que ouviu uma voz esses dias que a voz mandou ele colocar o dedinho dele na tomada. A gente tratando de pessoas assim, que está vivendo um período aí, ou mesmo, que tem a esquizofrenia mesmo, que é o esquizofrênico, que quando ele está, digamos assim, numa fase de ataque disso, quando ele está vivendo um período mesmo ligado às manifestações da esquizofrenia, ele tem vozes, ele ouve vozes, ele, na verdade, numa crise, ele fica descontrolado, ele tem aquela hiperforça, né? Que parece que é muito... A esquizofrenia, por exemplo, tem algumas sintomáticas e algumas manifestações que, para nós pastores, ela beira ao endemoniamento. Quando está expulsando o demônio de alguém, por exemplo, a pessoa muda a voz, não é? A pessoa fica muito forte, não fica? A pessoa fica muito forte, a voz muda, fica violenta, a pessoa começa a ouvir alguém falando com ela, começa a falar sozinha. Então, a esquizofrenia, por exemplo, e entre outros transtornos, como pânico, pode acontecer, ter uma incidência assim também, isso pode acontecer e não necessariamente, ou melhor, clinicamente falando, não é demônio. Clinicamente falando, é uma doença. Agora, se você me perguntar, no âmbito pastoral, no âmbito da teologia, se Satanás pode ir de carona nessas doenças, pode. Ele pode, sim, tirar proveito de uma depressão, enquanto a pessoa está fragilizada, ele pode tirar proveito de um período de ansiedade, e ele pode tirar proveito de um ataque aí de esquizofrenia, num período em que o esquizofrênico está tendo essas crises. Mas, clinicamente falando, não necessariamente não. Posso pontuar isso com um posicionamento clínico. Não se trata de uma interferência espiritual a priori. Pastor Samuel Targino, então você quer me dizer que nem tudo é demônio? Não, nem tudo, não. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma descarga química, uma descarga de adrenalina, por exemplo, uma descarga de adrenalina, a pessoa fica muito forte. Há casos, por exemplo, de uma mulher que ela teve o filho dela caiu embaixo do carro, essa mulher levantou o carro, ela conseguiu levantar o carro e tirar o filho dela com a perna. Então, numa descarga de adrenalina, a pessoa fica muito forte. Então, a psiquiatria trabalha nesta área. Agora, na questão pastoral, pastor Mauro, questão pastoral, nós entendemos que Satanás pode tirar proveito de uma situação, porque ele é sagaz, não é? Satanás, ele é sorrateiro. Então, ele pode, no âmbito pastoral, no âmbito, digamos, espiritual, tirar proveito de uma situação de transtorno? Pode. Mas, clinicamente falando, não são a mesma coisa. Tá certo, pastor Samuel, bem esclarecido. Eu acho que ficou bem claro, né, para todos nós. Pastor Samuel, eu tenho mais uma pergunta aqui para o pastor. Quais os tratamentos para esses transtornos de ansiedade? Vamos lá. Pastor, assim. Suponhamos que você está nos ouvindo, você está vendo um período que você está com esses sintomas que nós abordamos aqui, ou com alguns sintomas. Você tem que apresentar, por exemplo, entre 7 sintomas, você tem que apresentar pelo menos 3.
para que haja um critério de diagnóstico. Então, para que haja um critério de diagnóstico, você tem entre os 7 sintomas, você tem que mostrar 3. Eu estou tendo taquicardia, eu estou, na verdade, não consigo relaxar, eu estou com dor, alterou meu sono. Então, para que seja diagnosticado, tem que apresentar aí, pelo menos entre 7, apresentar 3. Tratamento disso, pastor. Tratamento disso. O tratamento, no primeiro momento, eu sei que o serviço de psiquiatria e o serviço de psicólogo, a área da saúde mental é uma área cara e nem sempre o SUS consegue cobrir. Mas o que acontece? Se você está sentindo essas coisas, vai no clínico geral. Porque o clínico geral, o que ele vai fazer? Ele vai te dar. O clínico geral, ele pode medicar. Se você está ansioso, ele vai te dar o ansiolítico para te acalmar. E aí, se ele vai perceber que é o quadro de ansiedade, ele vai te encaminhar para um psiquiatra ou para um neurologista. Então, a primeira coisa é ir no médico. Não necessariamente no psicólogo. Vá no médico. Se você puder ir, se você tem condição, tem um convênio, vá no psiquiatra ou no neurologista. Não tendo? Não tenho condição. É pelo SUS? Vai no clínico geral, que ele vai te medicar, ou dar um ansiolítico e vai te encaminhar para um especialista, aí, um neurologista, um psiquiatra, conforme a especialidade. O tratamento, pastor, ele é medicamentoso, ou seja, quem sofre de transtorno de ansiedade tem que tomar remédio mesmo, remédio controlado, ansiolítico, chamado benziamepínico, que são remédios ligados, que vai fazer com que você delibere serotonina, que você está tendo perdas, não está tendo recaptação. Então, você vai no médico, se você tem condição, vai no psiquiatra, não tendo condição, vai no clínico mesmo. O tratamento, ele então, com remédio, com medicamento, que você vai tomar, e não vai surtir, deixa eu dizer uma coisa para você, não vai surtir efeito logo de cara. Digamos, vai ter que metabolizar aí, pelo menos por 4 semanas. Tomei remédio, não está acontecendo nada, eu estou pior, estou com a boca seca, mexi com o meu intestino. Gente, medicamento, sobretudo psicofármacos, remédios ligados a que ele trabalhado na questão da mente, eles vão aí metabolizar em torno de 4 semanas depois. Então, medicamentoso, depois, o psiquiatra, se ele achar por bem, ele vai te recomendar para o psicólogo. Então, medicamentoso, com psiquiatra ou neurologista, ele é psicológico, ele pode ser tratado com terapia, mas primeiro tratado com medicamento, tratamento com medicamento e terapia, e, na verdade, aí um acompanhamento social da família. É um tratamento integrativo, né? Nós chamamos o tratamento que funciona, pastor Mauro, ele é integrativo. O que é integrativo? Ele vai juntar medicamento, vai juntar terapia e vai juntar, quem sabe, se é um caso de um cristão, um trabalho pastoral de acompanhamento. O pastor vai trabalhar com a espiritualidade daquele irmão, vai trabalhar com ele. Então, a família vai dar o apoio, o suporte, a família vai ficar discriminando a pessoa. O tratamento, ele é integrativo. Medicamento, terapia, com psicólogo aí, alguém da área, espiritual com o pastor ou com o líder espiritual dele, e família, o apoio familiar. O tratamento, ele é integrativo. Outra coisa, o tratamento para ansiedade e depressão, no mínimo 6 meses. Ninguém pode, se você interromper um tratamento medicamentoso, eu vou tirar o remédio por conta própria. Aí você tira o tratamento aí, porque eu tomei o remédio 1 mês, não deu certo, você tira. Aí você vai no médico, ele vai dar uma bronca em você, vai te dar uma bronca, e você vai começar tudo de novo. Então, tratamento para ansiedade, para depressão aí, no mínimo
6 meses, no mínimo. E você não pode tirar por conta própria os remédios. Tudo bem, pastor? Mais alguma questão? Então, o conselho do pastor, né, como agente de saúde, um profissional da saúde, assim que detectar logo esse problema, procurar um profissional da área, não ter medo e também nem vergonha, né? É isso? Isso, pastor Mauro. A gente não tem que ter... eu vi casos aí, me parece que foi o pastor Altair, em um dos cafés com coragem. Ele está aí? O Altair está aí, Olha, não? deixa eu ver aqui. Eu acho que ele está indo. Então, Tá aí, um vamos dos ver se ele vai se manifestar aí, se tiver. Um dos cafés, o pastor Altair trouxe um Altair, depoimento. se o senhor tiver aí, comenta aí, por favor. Isso. Eu não consigo ver aqui. O pastor Altair, em um depoimento, ele falou o seguinte, de um pastor que estava com uma depressão e com esse preconceito de, eu sou pastor, eu sou um líder espiritual e eu estou com depressão, ele começou a tratar a depressão com um profissional de uma outra cidade, para que os irmãos daquela cidade não vissem ele entrar aí numa clínica psiquiátrica. Então, existe preconceito, sim, pastor. O medo de você ser taxado, não é espiritual, não é um homem crente, por que ele está assim? Irmãos, se você tem uma dor de cabeça, se você tem uma aceleração no seu coração, você tem uma taquicardia, e você tem falta de ar, você tem sopro, você corre rapidinho aí, você vai aí no cardiologista. Agora, como você tem as suas emoções aí alteradas, por questões que você não tem controle, por questões químicas, por questões hormonais, você não vai no médico porque você tem medo e porque você tem um preconceito. Não faça isso não, meu querido. Se eu ficar doente aqui, eu vou buscar um profissional, sim. Vou buscar um profissional da área de saúde mental. Porque o corpo adoece, a mente também. Isso, a nossa mente faz parte do nosso processo de existência, faz parte do nosso corpo. Então, sem preconceito aí, tá? Tá doente, tá com esses sintomas que eu acabei de falar, eu não posso pagar um psiquiatra porque é caro. É caro mesmo. Um psiquiatra aqui na cidade está em torno de R$ 400 a consulta. Um psicólogo em torno de R$ 150 uma consulta. É um serviço caro ainda. O SUS nem sempre abre isso para um tratamento efetivo. Mas, pelo menos, tá com esses sintomas, um médico, um clínico geral, para te encaminhar, para que você seja tratado e cuidado. E o seu pastor precisa saber, porque o seu pastor vai saber, minimamente, te encaminhar e te ajudar a um profissional da saúde mental. Pastor Tagina, última, eu quero fazer aqui um comentário em cima do comentário da Nice, a esposa do pastor José Altair, que é o nosso amigo. Ela disse assim, a nossa tendência de adoecer mais, porque cuida de muitas pessoas. Então, acho que ela está querendo dizer, o pastor também, né, ele também passa por esse período também de adoecer também. Passa. Pastor Mauro, ouviu falar na burnout? A burnout, que é uma doença ligada a pessoas que está em cargo de liderança, pessoas que estão envolvidas com muita gente, é o caso do pastor, que está envolvida com muita gente, com muitas pessoas, tem que lidar com a diretoria, tem que lidar com as questões da finança da igreja, enfim, sobretudo nas relações pessoais. Assim como um gerente numa empresa, um gestor, um professor, alguém que está liderando muita gente, geralmente, pessoas que estão lidando com outros têm tendência de adoecer. Então, sobretudo aí a chamada burnout, que é uma doença que tem a ver com as relações entre as pessoas. Pastor adoece sim, pastor se deprime sim, porque nem sempre os fatores que levam à depressão, pastor Mauro, nem sempre são sociais, às vezes são hormonais, são fatores biológicos. Então, o pastor adoece sim, sim, e tem que cuidar.
Pastor Samuel Targino, a gente podia ficar aqui a noite inteira, meu irmão, porque, olha, é uma palestra muito importante. Isso falta no nosso meio, esse esclarecimento, e você é o cara que está habilitado para poder falar. Olha, a gente tem aqui pessoa do Rio de Janeiro, pessoa de São Paulo, de Itapetininga, de Tatuí, Campininha do Monte Alegre, temos pessoas de Votorantim, Sorocaba, né? Temos pessoas aqui de Angatuba, né? Esteve aqui conosco, mandou um abraço para o pastor Georgino de Campinas está aqui, também o pastor Marcelo Marques também mandou uma saudação, e o nosso presidente, pastor Moisés, também, né? Esteve aqui conosco aqui, também comentando e assistindo essa live de hoje. Então, pastor, eu creio que é muito importante, sabe, esse esclarecimento para o povo de Deus, né? O povo de Deus. Então, tá aí esses pastores, o pastor José Altair, o pastor Georgino, o pastor Marcelo Marques e o pastor Moisés, nosso presidente da convenção, né? Está assistindo. Temos aqui pessoal do Paraná também, temos pessoa aqui de Minas Gerais, né? Creio que é o Aderson, né? Também que está aqui conosco aqui. Então, foi muito, muito bom, pastor. Eu queria que você fechasse, né, e orasse por nós nessa terça-feira profética. Amém, pastor Mauro. É só um conselho, irmãos, um conselho aí. Eu vou usar uma frase aí que não é minha, que já um conceito na nossa área de saúde mental. O Dr. Drauzio Varela sempre diz isso. Quer adoecer, então deixe de falar dos seus sentimentos. Se você quiser continuar doente, com as suas emoções doentes, então continue trancado. Gente, quem confessa e deixa, diz a Bíblia, aliás, Tiago que vai falar isso, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. É preciso confissão, é preciso jogar para fora. Eu costumo dizer assim, que você tem que ter pelo menos na sua vida, uma pessoa, apenas uma, pelo menos uma, para você colocar o seu coração. Aquela pessoa que você pode falar o que você quiser com ela, sem preconceito, sem estar preocupado se ela vai te reprovar ou não. Então, o Mauro é um exemplo disso, né? O pastor Mauro, o pastor Hugo, nós temos um grupo de pastores, alguns amigos, que a gente é o que é um com o outro. Porque se você tem que ter pessoas para você falar, colocar o seu coração na mão delas, ser o que você é, como sem máscara, sem cera no rosto, né? A palavra sincero quer dizer sem cera. Então, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você tem que se apresentar sem cera no rosto, sem maquiagem, como você é. Tem alguém para colocar o seu coração na mão. Quando você se cala, você adoece. Tem uma expressão que fala assim, quando a boca fala, a boca se cala, o corpo grita. Quando a sua boca se cala, você não confessa, você não procura alguém, você não procura desabafar, você não procura jogar para fora as suas demandas, o seu corpo adoece. Isso vem para o seu corpo, as chamadas doenças psicossomáticas. Deus te abençoe. Fale, procure alguém, o seu pastor, a sua pastora, a sua amiga, o seu amigo, aquele irmão de confiança. Tem alguém para você falar dos teus sentimentos, em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu vou orar e abençoar a sua vida nesta noite. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua bondade dura para todo sempre. Senhor, nesse momento colocamos os teus filhos sob os teus cuidados, pessoas, Senhor, de tantos lugares desse país, conforme citado aqui pelo pastor Mauro, amigos de tantos lugares desse país, Senhor. E quem sabe algum desses irmãos estão passando um momento difícil de ansiedade, de crise de ansiedade, ou de depressão, ou de pânico. Senhor, por favor, que a tua boa mão esteja na vida dos teus filhos, que esses irmãos sejam tocados por ti, que esses irmãos venham buscar ajuda, alguém dos quais eles possam confiar. Senhor, que eles sejam atendidos, que eles sejam, meu Senhor, recebidos também por pessoas capazes.
Eu quero abençoar o teu povo, Senhor. Cura o teu povo, cura a tua igreja, Senhor. Se alguém está enfermo nas emoções ou no corpo, seja tocado e visitado pelo poder do teu nome. Tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que cura, Senhor. Tu és Deus que sabe o que está oculto e escondido. Querido Deus, eu quero colocar os teus servos, o teu povo, sob os teus cuidados. Tua palavra nos fala que o Senhor sonda a mente e o coração e sabe da verdade que há no íntimo. Deus que sabe o oculto e escondido, ministra na alma, prepara alguém para abençoar esse irmão. Um profissional, um pastor, para ser instrumento de libertação e de cura. Eu abençoo o teu povo nessa noite e o faço no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, quer nos céus ou na terra. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Desculpa também, o pastor Leandro também teve aí, deu uma passada também, compartilhou também aí, né, deixou o seu comentário também. O Leandro Silva, que é o nosso amigão também, né? O pastor Leandro Silva. É, amigo muito querido. Os pastores aí são todos nossos amigos. Né? Glória a Deus, né? Pastor Targino, muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Foi muito bom poder, né, fazer esse investimento nessa noite, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, a vida da sua família, né, a sua igreja também, que Deus possa estar fortalecendo, né, a sua vida espiritual, a sua física mental, física também, como também Amém. Da sua família e da sua igreja, tá bom? O meu grande abraço, né, sabe que você é meu amigo, sabe que você, né, mora no meu coração e não paga aluguel, velho. Você não paga aluguel, tá bom? Pastor Targino, um beijão, muito obrigado, viu, meu querido? E logo, logo nós vamos se ver e tá junto aí. Tá joia? Deus. Tá joia, Deus te abençoe. Fazer o chuchu da tia Maria para você. Deus te abençoe. Tá joia, valeu. Deus te abençoe. Amém. Queridos, é isso aí. Creio que, né, deu para a gente poder compreender, entender essa ansiedade, a ansiedade boa, a ansiedade ruim. Nós temos que lançar aos pés do Senhor, né, para que Ele possa, então, trabalhar na nossa vida, mas a gente não pode deixar de lado os profissionais. Então, Deus deu aí a inteligência, a capacidade, para que eles possam também nos ajudar como ferramenta, tá bom, meu querido? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando, e vamos para frente, né? Vamos aí crer que Deus é maior na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, assistindo, né? Separando esse tempinho, né, para estar aí ouvindo o pastor Samuel Targino. Quem quiser o contato dele, entre em contato comigo, né? Eu passo para você e você pode procurar ele aí e pedir aí uma ajuda, porque é um pastor, é um profissional capacitado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, desde agora para todos sempre. Amém, amém. E Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Valeu, até mais.